Meus amigos, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. Nós estamos iniciando o Pode Barbear, conversas de barbearia, onde a gente tem a temática de trazer pessoas que são nossos clientes, pessoas que são influentes na sociedade caucaense, principalmente, mas, acima de tudo, pessoas que têm um bom papo, que podem agregar conhecimento, transferir relacionamento através da fala. E hoje nós temos um convidado que, para nós, é especial. Estamos iniciando esse projeto juntamente eu e o Hugo. O Hugo também é um cliente nosso da barbearia, faz parte do nosso bate-papo e, na verdade, é apenas uma conversa para a gente compartilhar conhecimentos e até mesmo sentimentos que estão guardados no nosso coração e que a gente quer eternizar essas falas para que as pessoas possam também agregar conhecimento a elas, né? Então, hoje o convidado é o meu amigo Kelton de Kelton, conhecido na nossa cidade, para os mais íntimos, Keltinho. E para nós é uma honra, Keltinho, tê-lo aqui como convidado. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, viu, Ferreira? A honra é toda minha ser o primeiro entrevistado aqui no Pode Barbear e estar perto de vocês, dois grandes pensadores aqui do meu município, que estão aqui no meu município. Eu fico realmente lisonjeado, muito honrado com o convite. Muito obrigado. E nós que agradecemos. Se apresenta aí, Hugo. Eu sou o Hugo, como o Brilhante, como o Ferreira disse, a gente idealizou esse projeto lá, mais ideia dele do que minha, né? Tipo, eu só meio que entrei como coadjuvante, ele me colocou aqui como principal. Então, seja bem-vindo, Keltinho, aí, ao nosso primeiro episódio aí. Muito obrigado. O Google é meu vizinho da 15 de novembro. Aí sabe, viu? 15 de novembro é a Santos Dumont da Caucaia, né? 15 de novembro é a Santos Dumont da Caucaia. 15 de novembro, isso tá aí. movimentada demais. Muito bem. Keltinho, a gente que vive na Caucaia há muito tempo, que tem nossas raízes fincadas lá, a gente tem observado algumas nuances ao longo desse tempo, né? Coisas que às vezes nos agradam, outras que nos desagradam. É muito comum o caucaense ter uma filosofia ou uma cultura de vira-lata, de dizer que é menor do que Fortaleza, que a cidade não cresce porque está próximo de Fortaleza. Muitos caucaenses, até pela proximidade com a capital, não se identificam nos seus endereços como moradores de Caucaia, né? Enfim, eu morei num bairro de Caucaia, no Tabapuá, em que a maioria dos moradores não se identificava como sendo moradores de Caucaia. E você, ao longo desse tempo que a gente se conhece, eu tenho observado, tenho te acompanhado, tenho visto o teu empenho. Você é um dos caras que, na minha concepção, que mais valorizam o caucaense. Você busca resgatar essa identidade, esses valores, essa coisa boa que o caucaense tem e que muitas vezes fica desapercebido. De onde vem isso, Keltinho? De onde vem essa... Não, a grande realidade é que eu não estou buscando resgatar isso, não. Isso é da minha criação, meu pai que é Alto Forte, meu avô Alto Forte, Chicute Forte, meu bisavô. Grandes caucaenses que passaram esse amor pela cidade. De bisavô para avô, de avô para pai, de pai para filho. E realmente eu carrego esse amor pela cidade, mas sem nenhuma querer resgatar, fazer com que as pessoas mudem de opinião. Eu apenas tenho a minha e, graças a Deus, muita gente tem concordado com a minha, tem achado até bonito a minha, apesar de estar ficando... o público está ficando diminuto, a minha opinião tem cada vez menos adeptos, né, da caucaiensidade, que é a forma como eu fui criado, está ficando cada vez menor, só que isso não me interessa. A opinião dos outros eu respeito, eu espero que respeitem a minha. Eu acho que a Caucaia é a maior cidade do estado do Ceará e um dia vai figurar entre as maiores do Brasil, com certeza. Legal. Uma coisa que me chama a atenção, Keltinho, é que a Caucaia é muito grande geograficamente. Se você joga no mapa Caucaia e Fortaleza, Caucaia engole Fortaleza pelas suas proporções geográficas. E, por incrível que pareça, Caucaia está numa região estratégica, porque ela tem 3 BRs à sua volta, ela tem um porto e ela tem um aeroporto. 2 postos, tem o do Mucuripe e o do Pecém, muito perto. Então, assim, ela está estrategicamente muito bem posicionada. Porém, me parece que ao longo dos anos, nossa política, aí nós já vamos entrar no tema que você domina, nossa política não tem dado atenção a isso. No seguinte aspecto, em atrair, por exemplo, empresas para geração de emprego e renda para produzir riqueza para a cidade. Por qual motivo você acha que isso é
Rapaz, eu vou te dizer aqui, o motivo principal disso acontecer é a Caucaia ser uma das poucas cidades no Brasil, depois da lei de responsabilidade fiscal, a todas as ações de quaisquer dos governos que aparecem, elas serem descontinuadas. Tá certo? Eu acho que em toda cidade, uma ação que passa de um governo para o outro, eles aproveitam o que há de bom no próximo governo, independente de ser do mesmo partido ou não. Aqui na Caucaia é impressionante como tudo na Caucaia é descontinuado. O prefeito começa a fazer, qualquer prefeito começa a fazer, quando perde a eleição, o outro camarada que entra não dá continuidade. Não dá continuidade nem mesmo nos bons projetos. Isso daí eu sou totalmente contra. Eu acho que a política, principalmente partidária, da qual eu faço parte dentro da Caucaia, e não vou sair, para desespero de muitos, não vou sair dessa política que existe dentro desses grupos fragmentados caucaenses, mas eu digo uma coisa, se a gente não tiver um plano de médio prazo e explicar esse plano para todos os políticos caucaenses, a gente vai sempre cair na mesma esparrela do município não ter os indicadores que eram para ter e cair na besteira de dizer que é porque a gente é muito próximo de Fortaleza. A desculpa, né? O pessoal inventa essas desculpas, não sei de onde é que surgiram essas desculpas, é porque é muito próximo de Fortaleza, é porque não sei o quê. Não tem nada disso. O que falta realmente é um plano unificado de toda a política, tanto faz ser base aliada como oposição, pensar na Caucaia, no município como um todo, independente da briga partidária que existe para tomar o poder. Independente da briga de poder, eu acho que Caucaia é mais importante. Que seria mais ou menos um plano diretor, seria isso? O plano diretor varia de governo para governo. Agora, algumas metas que tinham que ficar bem claras, por exemplo, todos os prefeitos que entrassem para governar o meu município, independente de onde eles sejam, todos os prefeitos, eles precisam ter alguns objetivos em comum. Por exemplo, Sobral, hoje, é tida naquele índice, naquela prova, como o melhor município em educação no Brasil, certo? Porque eles fizeram um plano de curto, médio e longo prazo, e todos os prefeitos foram lá e cumpriram esse plano até chegar nesse resultado que é. Mas isso não é muito por conta de uma linha sucessória dos Ferreiras Gomes? Tá certo. E a linha sucessória caucaense, onde foi que teve uma ruptura muito abrupta? Não, teve nada de grandes rupturas aqui. Nada. O Ferreira Gomes não manda no estado há 30 anos. Nós tivemos mudança de prefeito, mas a Câmara praticamente é a mesma. Não teve renovação. A Câmara continua a mesma e todos os prefeitos são aliados do mesmo governo do estado, que é o mesmo governo do estado de Sobral. O que está faltando é competência mesmo. O senhor compreende? Qualquer prefeito que entrou, vamos lá, Iara, de 88 a 92, aí depois Zé do Carmo, depois Zé Gerardo, depois Domingão, depois Inês, depois o Washington, depois Naomi e depois Valim. Todos eles não eram aliados do governo do estado, todos são. Então, onde é que existe um motivo tão grande para ter essa descontinuidade? Uma praça que a Inês fez no Vicente Arruda ainda continua sem ter acabado. E é até uma coisa interessante, porque assim, muitos prefeitos que passaram em Caucaia, eles levaram alguma obra como o seu nome, né? Tipo assim, eles têm um apelido, vamos dizer assim, por conta da população. Por exemplo, ali a Praça do Anfiteatro até hoje é conhecida como, infelizmente, o Buraco da Inês. É verdade. Né? Por conta da situação. E isso é uma coisa que é muito comum do caucaense. O caucaense ele tem uma maneira de ser e de se portar que eu considero como sendo a mais específica do mundo. Por exemplo, lá na barbearia, tem um amigo meu que ele tem um Black Power. E já está há um tempo que ele viajou, foi embora, não frequenta mais. Mas na época que ele frequentava, ele disse que uma vez ele vinha da matriz para a barbearia, que tem que passar obrigatoriamente pela praça do anfiteatro. E ele disse que um camarada botou a cabeça para fora do ônibus, da janela, e gritou: "Ei, cabelo de Arapuá!" Ou seja, onde mais no país existe uma situação tão cômica como essa, né?
Sobre a continuidade, né, que você estava falando, eu vi agora um episódio recente sobre descontinuidade, né? Tipo, lá o polo gastronômico de Caucaia, que está conhecido como polo gastronômico de Caucaia, ali no Padre Romualdo, onde tem vários ambientes para você fazer suas refeições, né? Tipo, foi feita uma melhoria pela gestão anterior, foi criado um espaço e assim que o outro prefeito assumiu, destruiu aquele espaço tipo, sem dar uma justificativa cabível, né? Tipo assim, tipo, além de eles não darem continuidade, ainda acontece esse tipo de episódio, assim, em Caucaia, tipo, que é lamentável com relação ao comportamento dos gestores, né? Isso que o Hugo está falando tem muito a ver também com aquilo que nós estávamos conversando antes nos bastidores, que é quando muda uma gestão, a perseguição por aquelas pessoas, sejam comerciantes ou pessoas populares na cidade, ela começa pelo grupo que ganhou, né? Então, assim, a oposição, ela não é vista, porque, por exemplo, se eu fosse um gestor, eu não queria ouvir somente quem fala bem de mim. E aí eu entro num ponto que eu acredito que hoje é o maior problema da nossa cidade, que os gestores, eles se cercam de assessores, né? Uma palavra bonita para outro nome, né? Para babão, por exemplo. Algumas pessoas chamam de babão, né? Outras chamam de assessor, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito da questão, mas enfim. Mas eles não repercutem, eles não reverberam a voz do povo, né? Então, assim, eles se cercam desses assessores, se distancia do povo, e a voz do povo, o clamor do povo que está nas ruas não é o mesmo dessas pessoas. Tu imagina que, por exemplo, se eu fosse um gestor da cidade, e eu acredito que vocês também, se fossem gestores, vocês iriam querer dialogar com a oposição, saber o que estão falando de mim, por que estão falando mal de mim, ou quais são as carências, as necessidades, por que estão falando isso a respeito. Mas não, aí o que eles fazem, né? O que a gente tem visto ao longo dos anos, isso não é um mérito de um nem de outro, parece ter sido repetitivo isso, e eu acredito que seja devido a algum grupo que permanece lá. Eles continuam perseguindo quem se opõe e favorecendo aqueles que são ali mais próximos, né? Isso é legal, Keltinho. O que tu vê sobre isso, sobre essas questões? A corte, né? Essa turma que está ao redor do maior mandatário, hoje é o prefeito Vitor Valim, né? Tem essa corte, eles realmente não conseguem, eles têm uma dificuldade realmente de traduzir o que o povo vê pro chefe por dois motivos, né? O primeiro é o medo de se perder, de se sair da corte. Se você for o patinho feio lá e disser, ei, meu camarada, aqui tá errado, não sei o quê, você pode ser posto para fora, você tem que se comportar exatamente lá dentro, eles se comportam exatamente como o gestor quer, eles não vão falar que tá, não vão falar de forma incisiva que tá errado. Eles falam arrodeando, justamente para não perder esse emprego. Outra coisa que está acontecendo em Caucaia é que eles não conseguem escutar o clamor do povo, mesmo que se esforçasse, é que essa corte que está arrodeando o prefeito da cidade, ela realmente passa muito longe de entender o povo caucaense. Passa muito longe de uma periferia caucaense. Realmente não tem a menor aptidão para entender a complexidade que é as diferenças entre um bairro do Tabapuá e o Rabo da Gata. Que existe uma diferença brutal e gritante do centro da cidade, atrás da igreja onde eu nasci, para um camarada da minha idade, meia idade, 30 e poucos anos, que nasceu atrás da igreja. A diferença é brutal para o camarada de 35 anos que está lá no Marechal Rondon. A diferença é tão grande, tão absurda dentro do mesmo município, que eu tenho 35 anos de pensar política totalmente diferente do camarada que nasceu na Capinha e tem a minha mesma idade, exatamente contemporâneo, só que com a diferença geográfica. A Caucaia tem 4, 5 tipos de culturas diferentes dentro do mesmo município, e essa complexidade, nenhum assessor parlamentar, nenhum assessor dele, não tem nada nem para desfazer dos caras, não. Os caras estão defendendo o deles, tá certo? Mas eles não vão ter essa sensibilidade de saber o que é que os 4 cantos da Caucaia
realmente estão pensando sobre porque a administração pública. parece que eles valorizam demais os pontos positivos, mas existe pontos sensíveis, né? Que, por exemplo, você olha, por exemplo, a realidade do Metrópole, né, onde o Hugo morou a vida toda. No Metrópole eu sei que existe uma coisa crônica ali, que é aquele esgoto ali que fica na principal, né, ali depois da rotatória, quando você vai em direção ao toco. Eu sei porque eu pedalo, e todas as vezes que a gente vai pedalar, sempre a gente passa ali, cara, e a gente passa bem devagarzinho, porque ali é lama mesmo esgoto mesmo de fossa, né? E onde tem os principais restaurantes, lanchonetes, e aquilo ali é uma coisa eu acho que crônico, né? Sempre existiu. sempre. Desde que eu me entendo por gente, é daquele jeito. Sempre existiu. Lá no Metrópole. E aí você vai, por exemplo, para aquela região, por exemplo, da Serra da Conceição, ali Buqueirão dos Cunhas, toda aquela região, Capim Grosso, Capine, Salgadinho. Já aquela região tem outras demandas, que é a demanda da água. Não chega água, tem um chafariz. É uma vergonha. Eu vou contar mais um aqui, não sei se é do conhecimento de vocês, mas a gente, nem vocês já falaram do tamanho que Calcaia é. A gente tem a comunidade de Matões lá, que não passa ônibus. Tipo, não tem ônibus da empresa Vitória lá dentro. A gente tem um ônibus, são 2 ônibus por dia da Fretcap, que quem não consegue pegar de manhã tem que disponibilizar de um pouco mais de dinheiro para pegar um carro particular que faz esse tipo de transporte. E assim... Tu diz ele não passa dentro da comunidade ou na não avenida? Não existe ônibus em Matões. Existe um Fretcar, que é R$10 a passagem. Como é que tu sabe dessa informação? Tipo, eu tinha uma menina que prestava um serviço para mim, e ela sempre me falava sobre isso. Hugo, vou atrasar porque eu perdi o único ônibus. Se eu não estiver enganado, parece que tem um único ônibus passando de manhã e um único ônibus passando à noite. Então, para uma comunidade, por conta da distância, que ela é bem próxima ao P100, né, tem essa dificuldade. Como é que, como é que... Aí é uma questão que a comunidade ela vai buscar no P100, que é um município vizinho. A empresa Vitória, por ser monopólio, ela tem a obrigação de fazer o benefício cruzado. Como é o benefício cruzado? O ônibus do Planalto Calcário dá 55 viagens, um atrás do outro, direto lotado, para ir para Fortaleza. Então aqui ela tem uma arrecadação gigante. Ela tem que pegar parte dessa margem de lucro e justamente colocar, não só no Matões ter esse problema, ela tem que disponibilizar mais linhas nessas outras comunidades calcaenses. Agora nós temos um grande problema. Quem na prefeitura é responsável por tutelar a empresa Vitória? Nós temos esse grande problema na Calcaia. O problema da Calcaia não é nem o monopólio em si, não, porque a empresa Vitória eu considero uma empresa que presta um serviço muito bom e decente, com os ônibus de muita qualidade. Eu quero saber quem, na prefeitura de Calcaia, desde o ano de 96, que eu me entendo por gente... Eu me entendo por gente bem, em 94, né? 7 anos, 8 anos. Mas desde o ano de 96 para cá, que foi o Zé Gerardo, né? De 96 para cá. O Zé Gerardo pegou em 97 e soltou em 2000. Quem tutelou esses movimentos na empresa Vitória, aqui dentro do município de Calcaia? Quem tutelou o monopólio do transporte aqui em Calcaia? Ninguém. Aí a coisa mais impressionante, Ferreira, não há ninguém para tutelar o transporte público calcaiense, certo? Para fazer essa tutela, para chegar em todas as comunidades calcaienses de forma satisfatória para toda a sociedade, não só no Matões, mas em todos, no Mingaú, na Tocunduba, tá entendendo? Rajada, a gente pegar Sítios tudo. novos. Sítios novos, Capim, Agrovila, a gente tem que chegar em todos os cantos. Não tem um responsável, uma pessoa que você possa chegar e dizer, rapaz, é aquele camarada que é o responsável por isso. Não, fica tudo a critério da empresa particular. E é isso que eu acho errado. Não acho errado nem o monopólio estabelecido aqui em Calcaia, não. Eu acho errado esse monopólio não criar um tipo de benefício cruzado para chegar em todas as comunidades calcaenses de forma satisfatória e não ter nenhum calcaense para tutelar isso. E sabe o que é impressionante, Keltinho? É que quando você começa a verificar essas coisas, a gente quer um pouco mais esclarecido, porque o povão, ele quer saber o quê? De comida no prato
e o transporte na porta, não é isso? Ele quer saber dessas coisas, das coisas práticas, né? Só que deve existir indicadores, deve existir estudos, deve existir como é que medições de tempo, volume de pessoas por hora, né? Existem milhares de indicadores, já trabalhei nas áreas de gestão, né, empresarial, e eu conheço do que eu estou falando. Mas uma coisa que eu, ao longo de toda a vida, já ouvi falar, a gente ouve falar que é a voz do povo que a gente estava, nesse instante, conversando aqui, que não chega no gestor, né? Uma coisa que sempre foi falado na Caucaia toda é que havia um monopólio por parte da empresa Vitória porque não deixava nenhum outro tipo de empresa entrar na cidade. Então, sempre houve aquela questão de que houve um bancar, né? A campanha de um, a campanha de outro. São boatos que vêm da população. Mas esse não é o ponto. O ponto é, quem é que responde hoje, né? Quem é que responde para a população que existe uma parceria entre a empresa Vitória, a empresa de transporte e a empresa e a prefeitura, por exemplo? Quem é que responde para a população? Porque os anseios da população, eles são assim. Uma pessoa precisa do emprego, mas não consegue chegar no emprego por conta da ausência do transporte. E hoje a propaganda da prefeitura é um transporte público grátis. Aí eu fico vendo assim, dos nossos vereadores que teoricamente seriam para fiscalizar as ações do prefeito. Então, os vereadores, eu vejo em suas redes sociais, muitos deles dizendo requerimento número tal, pedindo a linha de tal, a linha de ônibus para o fulano de tal. Um cidadão comum não poderia fazer isso? Um requerimento para o nome de uma rua, um requerimento para uma linha de ônibus, um requerimento para uma iluminação pública. Enfim, é essa a função que a nossa Câmara, tão saudosa, com pessoas tão competentes, tem. Será que a gente não queimando pólvora à toa, né, com muita... Eles se comportam nesse sentido aí, de fazer requerimento não ser atendido. Inclusive, Hugo, tem gente ali que fez requerimento, tem 15 anos que está com requerimento sem ser atendido ali dentro. Eles querem se comportar dessa forma, como se fossem uma espécie de secretaria do Poder Executivo, né? Como se fosse totalmente submissa ao Poder Executivo. Isso daí fica a critério deles e do povo que escolheu eles democraticamente. O povo que escolheu isso democraticamente. Todos eles estão lá pelo voto popular, tá certo? Para fazer esse tipo de requerimento. Olha, o vereador da Caucaia, eles eram... E eu não estou criticando assim, todos assim, eles não, tem uns que fazem excelente trabalho. Certo? Principalmente na parte social, agora na parte legislativa e na parte de fiscalização, onde são as duas principais funções do vereador, realmente tem deixado a desejar. Ora, vamos lá, um vereador da Caucaia, porque esse programa, na minha opinião, esse programa de transporte grátis, é genial isso aí, isso eu nunca tinha pensado. A prefeitura pega, manda as fichas para a empresa em contrapartida, dá ao trabalhador direito de graça. Isso é ótimo, certo? Desde que todos os lugares da Caucaia sejam contemplados. Mas há um clamor da sociedade que o serviço caiu de qualidade. Aí é que está. Quem tutela esse monopólio da empresa Vitória aqui dentro do município de Caucaia? Essa foi a pergunta, Hugo. E tem outro ponto também com relação a esse benefício, né? Que diminuiu a transparência, né? Já não é... Quando era o cidadão pagando, ele sabia o que estava pagando, né? Mas hoje a gente tem um serviço de graça que a gente não tem nenhum ponto para poder dizer assim, quanto é que está custando esse serviço que é de graça para a população, né? A gente não consegue ter uma clareza disso, né? Não consegue enxergar, não consegue encontrar o ponto. A Câmara tinha a obrigação de dar publicidade nisso, um dos princípios administrativos, tá certo? A publicidade, eles tinham a obrigação de fazer isso. Uma das principais funções, né, seria trazer transparência. Né? Eles deveriam zelar pela transparência. Outra coisa, na minha opinião, esse programa, Bora de Graça o nome, né? Esse programa, para mim, é genial. Ele só precisa ser tutelado, estabelecido de forma com regras claras e transparência. Isso daí a Câmara tem falhado, tem pecado. Não tem dado a transparência que era para dar nesse programa do Bora de Graça. O pessoal tem criticado um programa genial. Que eu nunca tinha tido essa ideia. Essa ideia é fantástica. A prefeitura manda as fichas,
Certo? E o trabalhador não precisa tirar o dinheiro do bolso para... Eu escutei algumas críticas dentro da barbearia, né, de alguns clientes, de que esse tipo de programa, ele é bom pelo lado do trabalhador que precisa se movimentar, locomover dentro da cidade, porém é ruim para o empreendedor local dos bairros. Por quê? Segundo essa opinião, né, que eu ouvi de alguns clientes, por exemplo, a pessoa que tem uma barbearia no bairro Capuã, ele deixa de cortar no Capuã e vai lá na Caucaia. Isso não é moderno isso. O que eles estão querendo dizer é que o povo teria que se restringir o direito de ir e vir do povo caucaiense para beneficiar um comércio que não tem competitividade. É essa o que esse argumento está dizendo. Se o seu comércio não tem competitividade, ele pode ser em qualquer lugar do mundo. O seu comércio, nesse capitalismo selvagem que está acontecendo, vai sucumbir. Não é só em Caucaia, não. Agora, se o seu comércio tem competitividade, você pode colocar ele em qualquer lugar que o camarada vai sair de um local e se deslocar ao outro para colher da qualidade lá. Então, o problema é esse. O problema não está no locomover, não está no programa. Eu tenho clientes do Eusébio que vem para Caucaia. Então, sabe quantas pessoas vêm de outros municípios na Caucaia para ter o prazer de experimentar todos os comércios de excelência que tem em Caucaia, que eu não vou citar nomes, mas tem pelo menos uns 15 comércios de excelência em Caucaia, e as pessoas vêm de longe para ver isso. Pagando. Não é questão de... Isso é questão de competitividade Aí eu vejo muito mais nesse argumento da saída do bairro para não favorecer um comércio local como uma questão de mediocridade. Eu vejo que há aquilo que nós falamos no início, do caucaiense, não todos... É um complexo de vira-lata, né? Complexo de vira-lata, de achar que é o pior pessoa do mundo, e etc e tal, e que acaba acontecendo isso, né? E aí eu fico vendo assim, o camarada, ao invés de melhorar o seu comércio, de elevar o seu atendimento, e é uma questão que eu queria até entrar nesse ponto, Keltinho. Eu tenho clientes que vieram de fora, né, de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, vários clientes que, por conta da CSP, né, e ali do complexo industrial do PECEM, eles frequentam a barbearia e eu vejo que eles reclamam muito do atendimento, porque o caucaiense, comerciante de raiz, a maioria deles nunca saíram fora do estado, né? E isso também acontece em Fortaleza, você não tem um bom atendimento, né? E aí eu acho que o nosso povo, ele sofre muito porque ele recebe... Ele é muito maltratado nesse sentido, sabe? O comerciante não é um problema somente caucaiense, do comércio caucaiense. O que está acontecendo no mundo todo é o que acontece com a gente. A gente, que tem uma certa capacidade de adaptação maior que a dos outros, não pode transformar isso em regra. Nós que nascemos antes da internet dominar tudo, a gente sabe o quão difícil trazer esses valores da internet, da geração milênio, para dentro das nossas vidas de hoje. Fui criado no tempo da Bíblia e da bola, Hugo. O comerciante caucaiense comum, ele é de uma geração ainda antes da minha. Nessa faixa etária. Aí é pedir demais que um baby boomer tem uma relação extraordinária com o camarada da geração milênio, principalmente em comércio. Realmente, isso daí não é um problema caucaiense. Não é um problema caucaiense, não é um problema da política em si, né? Tipo, da política caucaiense isso aí, né? Tipo... Hugão, se a política caucaiense conseguisse dar aos empreendedores caucaienses, aos novos empreendedores caucaienses, realmente uma estabilidade, não é um incentivo, né? Um incentivo, um dirigismo político em que atenuasse essas distâncias, essas diferenças para as grandes cidades, eu acho que isso sim, dá para entrar na política. Agora, diferença de geração realmente é complicado. O centro da Caucaia, os grandes comerciantes caucaienses, hoje, eles não são os comerciantes da geração milênio. E ainda tem um problema, porque ali o centro, as pessoas consideram o centro somente a Coronel Corrêa e a Edson da Mota Corrêa. E a gente vê que em grandes cidades o centro ele se expande, ele se torna uma coisa grande, né? E aí a gente tem que tentar, por exemplo, acho que o grande problema teve, acho que foi deixa eu ver aqui quem foi o prefeito, não sei se foi
Me falha a memória, eu acho que foi o Danilo, não. Doutor Danilo, pai da Inês, que tentou mudar o mercado lá para Malvinas. Pronto, exatamente. Foi ele que fez essa mudança, porém ele não botou os pontos de ônibus para lá. Aí, consequentemente, as pessoas concentravam as paradas de ônibus no centro e o mercado estava nas Malvinas. E aí houve uma disparidade disso. Então o centro ele ficou muito restrito ali. Agora, com o advento do Padre Romualdo, com outros equipamentos, e aí o mercado foi destruído, né? E até hoje o mercado não se levantou, o mercado das Malvinas, que eu falo. E que era um equipamento que fornecia diversos tipos de serviço. Eu me lembro de frequentar o mercado das Malvinas, tinha o seu lado cômico, né? O seu lado engraçado, mas tinha um desenvolvimento econômico ali. O próprio centro que você falou, ele para poder se desenvolver por conta de alguns políticos segurando, né? A gente não vai citar nome, mas a gente sabe que existiu os políticos que seguraram a evolução do centro de Caucaia, porque a gente veio ver essas lojas que a gente tem hoje de 8, 10 anos para cá, né? Tipo... Começou com o Dr. Washington. Eu não ia citar até o Zé já eu cito. Pode deixar que eu cito. Eu não ia citar os nomes, mas, tipo, todo é sabido por qualquer... Até o tempo do Zé Gerardo não tinha essa abertura comercial. Rapaz, eu me lembro... Outra questão que acontece, né? Todo mundo fala, assim, popularmente, né? É o boato, né? Os boatos. Só que onde tem fumaça tem fogo, né? E os boatos diziam que o Zé Gerardo queria ser sócio das empresas. Toda empresa que queria se instalar em Caucaia, ele queria ser sócio. Eu não sei se é verdade, mas... Não, tipo... Aí nessa seara eu não entro. O que eu sei é que até a Inês 2008, a Caucaia, a configuração do comércio caucaiense era de um jeito. E depois do Dr. Washington, a configuração do comércio caucaiense está de outra forma. A gente começou a ter lojas que a gente só precisava se deslocar de Caucaia, causando isso que vocês falaram agora há pouco, né? Essa migração. O êxodo comercial. Involuntariamente, porque só tinha como você comprar alguma coisa em determinadas lojas se você saísse de Caucaia, né? Tipo, então a gente viu isso mesmo, essa mudança aí Eu era morto e vivo dentro do Norte Shopping, viu, moçada? Não, eu também. Era direto lá eu dentro, também. Não tinha aqui na Caucaia. Eu também. Inclusive... Isso veio mudar a realidade completa de 2008 para cá. Inclusive, eu estudava em Fortaleza, na FAMetro, na época eu estudava administração, e os meus colegas de classe diziam, rapaz, o Norte Shopping é a Caucaia Imperial, né? O Caucaia todinha Caucaia. Quer achar um caucaiense, vai no Norte Shopping, porque o Norte Shopping ele era realmente um shopping feito praticamente para os caucaienses. Se você quisesse encontrar algum caucaiense, podia visitar o Norte Shopping. Agora não, agora eu acho que... Só que, por outro lado, há acho que um desleixo, eu digo assim, por parte da nossa classe política com relação ao comércio de uma maneira geral. Porque há vários programas que você pode implementar para fortalecer. Por exemplo, eu já frequentou na nossa barbearia secretária de trabalho. Eu já disse para ele, rapaz, por que não cria um programa interno aqui de pontuação, bonificação? O cara vai na minha barbearia... Ele entra num sistemazinho, lá registra a visita, ele ganhou 20 pontos. Ele vai lá na mercearia do fulano de tal, no comércio, no mercadinho, registrou mais 20, 30 pontos. Foi lá no shopping, comprou uma roupa lá em determinada loja, registrou mais 50 pontos. Quando ele juntasse 1000 pontos, ele poderia, por exemplo, levar a família no cinema, trocar por ingresso. Ele poderia levar os meninos para comer uma pizza lá no Padre Romualdo. Todas as empresas teriam essa possibilidade, essa plataforma de cadastramento e isso não é uma coisa difícil de se implantar. Só precisa de quê? Com tecnologia, porque nós temos hoje pessoas em Caucaia que... Eu tenho uma menina em Caucaia aqui que ela é mestre em startup, né? Então ela viaja o Brasil todo dando consultoria. Caucaia totalmente, perdão pela interrupção, Caucaia é totalmente ultrapassado quando se fala de tecnologia da informação. Na era da informação, a gente não tem nenhum canal que torne isso possível. Uma sugestão dessa, uma ideia dessa tão boa, seja possível, a não ser através de um canal de uma barbearia, que a gente tem uma certa clientela, até influente lá em Caucaia. O Ferreira tem várias pessoas influentes mesmo em Caucaia, mas não tem um canal para... O Ferreira fala, mas cadê a força? Só uma pessoa falando, não existe força. Na era da comunicação, para você ver o absurdo que é o atraso. Quando eu trabalhava na Aço Cearense, nós tivemos um problema muito sério, porque a equipe de TI disse que o hub de Caucaia de distribuição de fibra ótica, chegava a fibra ótica até Caucaia, de Caucaia distribuía em cabo. Porque a estrutura lógica era muito falha, assim, até a época do Washington. Acho que
do Washington para cá foi que deu uma melhoria nisso aí. Eu fico revoltado. Eu juro para vocês, eu fico revoltado. Fico revoltado. Problema de dinheiro Eu não é. não aceito a Caucaia ser tratada como um município pequeno. Por ninguém, por canto nenhum. Não aceito. Desse jeito. Fibra ótica só vai até a Caucaia. Depois bota... eu sendo prefeito da cidade. Queria ver se eles botavam fibra ótica só até a ponta do Tabapuã ou se eles iam botar na minha cidade. Aí eu queria ver. São gaiatos, mas pessoal. O pessoal quer tratar... não. O pessoal trata Caucaia com a falta de respeito que os seus próprios políticos também tratam, pai. Os próprios filhos de Caucaia. Os próprios filhos de Caucaia. Que eu tinha você que tem. Não tem vontade, não gosta da cidade, pô. Parece assim, o benefício chega pra minha família, tá tudo certo. Isso, não é a cidade num todo. É o específico, né? Só pro grupo, pros fragmentados grupos políticos, que, repito, faço parte de um também. Cada família dessas caucaenses faz parte de fragmentados grupos políticos, tá entendendo? Que são, na política, são manobrados. O que eu tô falando é da Caucaia, não é da política. O povo caucaense tá tão assim do jeito que eles acabam elegendo um cara que nem da cidade deles, que conhece pouquíssimos problemas e tá cada dia se mostrando, como é que eu posso dizer, para o que ele veio, né? Tipo, cara... o velho forasteiro, que nem... faz 6 anos, né? Isso não começou com o Vitor Valim, não, né? Começou com o Naumi, que é forasteiro também. O Naumi e o Vitor Valim, que são duas pessoas que são de fora, pouco me importa o local onde eles nasceram. O que mais me importa é a depredação da cultura... a descaracterização. Da cultura caucaense, a desconfiguração da cultura caucaense, apoiada pelos próprios caucaenses, pelos próprios filhos de Caucaia, que ficam em silêncio, porque ele é conveniente, realmente. Não é tão simples vir aqui falar no microfone sabendo que amanhã eu posso levar chumbo grosso de todos os lugares. Não é tão fácil isso. Tá certo? Vim aqui no microfone falar realmente o que eu estou pensando, eu posso levar chumbo de todo mundo. Levar chumbo que eu estou dizendo é levar uma perseguiçãozinha, um negócio. E tudo já estou acostumado. Também minha família já é acostumada a essa perseguição há um bocado de tempo dentro da cidade. O que eu estou dizendo é que os próprios filhos acham conveniente ficar calados, só que tem um grande problema. Eles estão corretos por curto prazo. No longo prazo, eles não vão existir mais. Você está compreendendo? No curto prazo, eles ainda conseguem receber as benesses da base aliada. No médio e longo prazo, essas mesmas famílias que estão recebendo as benesses da base aliada, no médio e longo prazo, elas tendem a se extinguir na política, por conta do advento da internet. O advento da internet veio para expor tudo o que acontece. As entranhas da política. E as entranhas da política caucaense realmente são fétidas. E aí, pegando o gancho, eu quero entrar num novo assunto, que é o assunto mais recente, porque Caucaia eu acho que não passa 2 meses sem polêmicas, né? Sem coisas assim para mexer com as pessoas, com os ânimos, com o sentimento, principalmente o sentimento. Eu acho que o sentimento das pessoas, eu acho assim, Cleitinho, eu acho que qualquer gestor público, ele tem que estar sensível ao sentimento das pessoas. É um ponto. Não importa se isso me agrada ou desagrada, eu tenho que estar sensível. E eu acho que as tradições da cidade, as tradições do povo, aquilo que foi construído de um lastro, que tem anos e anos de construção, e que nos últimos 6 anos isso vem sendo descaracterizado. Na minha opinião, nos últimos 6 anos, eu acredito que na sua também. Que é, por exemplo, os festejos da cidade. Nós tivemos nos últimos 6 anos aí um desleixo, né? uma falta de sensibilidade com essa... Um desdém, uma série de questões. E aí eu sei que existe uma questão, por exemplo, dos próprias pessoas que estão envolvidas diretamente, porque nós somos saudosistas, nós lembramos do Beco das Cachorras, nós lembramos do Bar da Mangueira, nós lembramos de quê? Do Grêmio, nós lembramos das festividades que haviam ali em torno da matriz e que atraía todas as famílias tradicionais. Atraía as pessoas do bem e as pessoas também do mal, porque aconteceu algumas cenas ruins lá, né? De brigas, de gangues e tudo, e eu acho que isso aí sempre tem. Quando a vaca tá com carrapato, Hugo, a gente tem que matar o carrapato. O que fizeram
Foi a 7 de agosto, tinha um probleminha, mataram a 7 de agosto. Tá entendendo? Quando a vaca tem carrapato, tem que matar o carrapato e não a vaca. Mas a quem você atribui, por exemplo, Keltinho? Eu sei que foi um poder... Mas seria essa a primeira responsabilidade? Talvez não é do organizador da... Quem é o organizador da festa de agosto, por exemplo? Rapaz, a organização da 7 de agosto... O responsável direto, né? Responsável direto, tacitamente, isso daí não tem no contrato, tacitamente. A gente sabe que é a paróquia. A maior autoridade do município de Caucaia, quando se trata da 7 de agosto, é o nosso padre. Inclusive, mandaram uma foto por mim do padre Vital. Teve o padre Adaí também, muito bom. Essa turma, eles organizavam a festa e realmente sentavam com os políticos. E dialogavam com os políticos. Eu não sei o que é que aconteceu nessa. Também vou perguntar. Esperar passar a novena, vou sentar com o padre Washington, que me casou, é o Zé Filho, que é o chefão, né? Eu não sei quem é que está lá, porque está no comando. Vou saber realmente o que é que aconteceu, mas de antemão, já digo logo que se a prefeitura quisesse ter feito, ter respeitado a configuração da 7 de agosto, ela teria feito. E não fez porque não quis. A Prefeitura Municipal de Caucaia, para mim, é culpada. Eu entendi, mas... Nem que seja em parte. Mas ou é totalmente ou é em parte. Aqui eu vou dar uma de advogado do diabo, não sei nem se eu tenho moral para isso, mas eu acredito o seguinte, por exemplo, eu realizo um evento anual na cidade e eu busco dialogar com o poder público. Então eu mando ofício para a Secretaria de Turismo e Cultura, eu mando um ofício para a Secretaria de Patrimônio, eu mando um ofício para a Autarquia Municipal de Trânsito, eu mando ofício para diversos órgãos solicitando as demandas, né? Aquilo que o bloqueio de rua, a liberação do espaço público, etc. A minha questão é o seguinte, será que a gente não está atirando com pólvora demais em quem não deveria realmente receber essa pólvora? Não faz 3 meses que ele fez uma festa de São João, a administração pública fez uma festa de São João em frente à sua barbearia, não faz 3 meses. Verdade, por sinal belíssimo, foi muito bom. Que festa maravilhosa. Maravilhoso. Quem organizou foi aquela secretária, que é a secretária de Turismo e Cultura, é Irvana. De turismo, Irvana, organizou aquela festa, teve aquele casamento, pintaram o anfiteatro, graças a Deus, utilizaram aquele espaço ali para fazer um casamento comunitário, fizeram tudo. Aquela festa foi linda e maravilhosa. Não faz 2 meses, Ferreira. A prefeitura interditou aquelas ruas e fez uma festa maravilhosa. Na minha cara, atrás da casa do papai, na frente da tua barbearia. Qual é o motivo que a prefeitura tem para justificar não fechar Edson da Mota Correia em 263 anos do município de Caucaia? Isso nunca tinha acontecido. Qual é o motivo para justificar? É colocar a culpa na paróquia? E por que ninguém vem a público esclarecer essas questões? Medo. Quem é o caucaense que está falando sobre esse assunto da 7 de agosto? Eu acho que a Emília Pessoa está falando? O Silvio Nascimento está falando? O presidente da Câmara? O presidente da Câmara está falando ou não? Alguém se posicionou a respeito desse assunto? E eles estavam só lá, um blogueiro caucaense que está falando. Sou eu. E isso dizendo, e repetindo para vocês aqui no podcast. Não é muito bom para mim não, isso aí. Pode vir represália de todo lado. Mas pode barbear. Pode barbear aí, é difícil. Mas perguntar, esses caucaenses que estão dentro da base aliada, realmente eles... E até estranho, né? Mas esses são os anseios, aquilo que nós estávamos falando, que são os anseios da comunidade, das pessoas, da sociedade civil, e que não reverbera, não chega. Então, eu fico muito temeroso, assim, porque... A história da política nacional tem mostrado isso, que quando as pessoas estão querendo vamos dizer assim, protestar, elas protestam, não votam. Não é verdade? Com certeza. E eu acho que esse distanciamento ele não é bom, e o principal motivo que eu vejo é essa distância que eu vejo do poder público com o caucaense do Coreto, né? Que é o caucaense da gema mesmo. Não só o caucaense do Coreto, viu? Tá aqui o caucaense da 15, meu vizinho. O que dá pra ver em Caucaia é que o povo elege, né, os caras para representá-los, e não há representatividade nenhuma, tipo, sabe? Tipo, que é uma festa da padroeira de Caucaia, tipo uma festa tradicional que sempre foi muito grande. Já participei, já trabalhei na festa, eu fui guarda municipal na gestão de José Gerardo, fui guarda municipal de Caucaia. Festa enorme que trazia muitos benefícios para muita gente,
Né? Não só, mas tem um gasto de dinheiro público. Tem, mas tem o contraponto também. Traz um retorno, tanto cultural como financeiro. Tem os barraqueiros que vendem, né, comida, bebida. Só para manter a tradição, nós tínhamos que gastar muito caro. Só se fosse só manter a tradição, a Caucaia tinha que gastar muito caro para ter um orçamento. Eu acho que a festa de 2022 da Caucaia, eu acho que perde em termos de estrutura e percepção para Tucunduba, por exemplo. É a primeira vez. Acredito que a festa da Tucunduba... Cara, o Capuã que faltou... Cadê a câmera aqui? Deixa eu olhar aqui. O Capuã, que teve um palco desmontado em 5 dias, que o padre teve que rezar a missa no chão e depois botaram o palco de novo. Lá no Capuã. Que teve um palco desmontado 5 dias. Ainda foi... Tá entendendo? Teve um apoio mais incisivo do que essa nossa festa de agosto aqui no centro da cidade. A festa tradicional da padroeira, da paróquia, da matriz. Eu não consigo compreender isso, mas por mais que eu seja contra, por mais que eu tenha um posicionamento a favor ou contra, nenhum calcaense merece acho que um desleixo desse, né? Um desrespeito, vamos dizer assim. Desrespeito. Agora, se você falar, tipo assim, um desrespeito pro calcaense das suas tradições, né? O calcaense. Isso. Né? Porque tem muitos calcaenses que não, por exemplo, assim, se você falar pra comunidade evangélica, ninguém tá nem aí. Tem gente que nem sabe, tem gente que tá achando bom, tá entendendo? Tem gente que tá achando bom. Tem gente que tá mangando. Reclamava todas as vezes porque ficava ali a rua bloqueada. Tem gente que tá mangando. Por mim, era uma coisa boa, porque toda vida o pessoal desviava, passava em frente à barbearia, via que tinha uma barbearia, então eu frequentava. Tem gente mangando. Tem gente pra tudo, né? Tem forasteiro também pra tudo. Pra tudo. É a primeira vez que eu escuto que uma festa tradicional, ao invés de crescer, que nem acontece em outros cantos... Ou pelo menos manter. Que cada ano que passa tem mais gente. Essa aqui, cada ano que passa, a gente vê ela se diluindo, né? Assim, e é uma coisa que, tipo assim, outras cidades têm suas festas tradicionais, né? Por exemplo, a festa da banana, né? Tem a festa das flores, né? Por exemplo, da pipoca, se eu não me engano, é a festa das flores. O Gão. Aqui, fazer uma festa de uma lesma, bem aqui na Taíba, festa de lesma. Traz gente do Caracol. A festa do Caracol. E o meu município, bilionário, com as festas da padroeira, é realmente totalmente desconfigurada. Vocês me perdoem, mas realmente essa não dá pra... Um sentimento assim de não deu pra aceitar. De tristeza, né? Essa é complicada, essa daí. De tristeza. Eu estava conversando recentemente com um dos grandes políticos do passado, né, que hoje não está mais na política. Você deve conhecer o nosso amigo Chico Falcão. E ele estava dizendo que como que as coisas eram diferentes, né? Eu perguntei para ele uma coisa que eu gostaria de perguntar para ti, Kelvin. Eu perguntei para ele, rapaz, na sua opinião, quem foi o melhor, assim, a pessoa mais proeminente gestor político que esteve entre o povo, que visitava o povo, pegava na mão, conversava, ouvia, sentava na casa de alguém? Aí ele me falou, né? Rapaz, foi o Domingão. Domingão foi um cara assim, teve seus deslizes como outro qualquer, mas ele realmente era um calcaense nato, né? Conseguiu o conglomerado fazer com que todo mundo dialogasse e todo mundo gostasse dele. E ele disse que ele botou uns barril de cachaça lá na praça da Câmara e foi levado nos braços até o mercado. Fez o que o povo quis. Olha, eu vou te dizer, o Domingão, pra quem tá falando aí, o que eu tinha é xenofobia, né? Que trata o pessoal de fora ruim. Pra quem não me conhece, é o pessoal querendo se defender da incompetência deles, fica produzindo essas mentiras. O Domingão não nasceu na Caucaia, nasceu em Marituba. E é um dos maiores calcaenses que existe. Aliás, muitos dos calcaenses, dos maiores calcaenses, não nasceram aqui, em maternidade calcaense, não nasceram em solo calcaense. Isso pouco me importa o local de nascimento. O que me importa realmente é a preservação da cultura calcaense. Isso daí não pode acontecer. Aconteceu esse ano, eu acho que no outro ano, eu acho que eles... Tem que se retratar, né? Não pode mais. Não tem condição, cara. Eu não acredito que eles vão persistir num erro, na minha opinião, né? Um erro. E transformar a Caucaia, tirar a Caucaia desses indicadores que eles dão. A gente comparado com cidades grandes do mesmo porte que a gente, tipo Juazeiro, Crato, Barbalha, Sobral e Maracanã não. Vamos botar Maracanã.
né? Distrito de Maranguape, Maracanaú. Se a gente botar essas cidades num comparativo, a Caucaia vai perder em vários indicadores para essa cidade. E é justamente isso que eu estou convocando o público caucaense, quem ama Caucaia, independente do local onde tenha nascido, para que a gente tente transformar, tá entendendo? O município de Caucaia no melhor município do estado do Ceará, dos 184 municípios do estado do Ceará. Porque a gente tem pessoas maravilhosas, sérias, competentes, uma geografia privilegiada. O que está faltando para Caucaia é uma política compromissada com um plano de curto e médio prazo. É o que está faltando para o município, isso é muito pouco. Eu acho que a gente consegue. Se a gente conversar mais e começar a juntar os caucaenses de boa fé, eu acho que a gente vai conseguir transformar esse município no médio prazo. E com belezas naturais muito, muito únicas, né? Lindo. Rapaz, A gente tem um lado praia, né, que a gente explora muito, né, e está sendo muito elogiado nesse momento, né, dos espigões, ali do cumbuco, da valorização, revitalização do cumbuco. Mas nós temos um lado da Caucaia que eu acredito que é negligenciado pela maioria deles, que é Serra da Tucunduba. A gente hoje tem acredito que o governo do estado ele fez uma via que liga Caucaia ao Maranguape, por cima da Serra da Tucunduba ali, que é corrente ali. O pessoal chama Serra do Arame, a gente que pedala chama Serra da Viçosa, né? Porque é um apelido que tem aí do pedal. Tem ali a região da Serra do Juá, que é muito bonito lá em cima. Tem uma cachoeira na Serra do Juá que pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Eu não conheço. Muito linda, muito linda. Agora, para chegar lá é um pouco difícil, porque a trilha é muita pedra, descida. Mas é muito lindo. Lá, faz uma entrada assim, ó, uma bacia, uma coisa mais maravilhosa do mundo. Outro dia, vocês falando em geografia, outro dia eu fui conhecer, fazia muito tempo que já tinha sido feito ali a Santa, né, de Virgens. Isso, quando eu subi, que eu cheguei lá, que eu olhei assim, eu fiquei encantado, cara. Fiquei encantado porque, tipo, você olha, é serra de um lado, cerrado do outro, um verde, um espaço, e eu fiquei me perguntando, como é que pode uma região, que você olha para um lado é praia, você olha, sabe, como é que pode uma região tão rica geograficamente, tão bonita e tão mal administrada, porque a gente tem tudo aqui dentro. Se você subir ali na Santa de Virgem, cara, e você ficar lá no santuário, e você fizer, tipo assim, 7 horas da manhã, 6h30, você dá uma panorâmica para a região, você vê a praia, você vê o sertão, você vê aquela estrutura, uma coisa maravilhosa, lindo, e que é pouco explorado, né? Eu acho que poderia ser explorado. Turismo religioso, o turismo de serras, o turismo de lagoas e açudes, ali o Genipabu, que tem um balneário. Na minha opinião, assim, com todo respeito à Lagoa do Banana, mas na minha opinião a lagoa mais bonita hoje é a Lagoa do Genipabu. Pelo cenário, porque em volta da Lagoa do Banana tem várias construções, né? Várias mansões ali dos magnatas que se instalaram ali. E é uma lagoa muito bonita. Tem muitas opções. Mas na minha opinião a lagoa mais bonita de riquezas naturais é a Lagoa do Genipabu. Só que a água não é boa para tomar banho. Mas existe uma paçoca ali sensacional, né? Uma comida sensacional lá dos meninos lá do seu Carlinho, finado Carlinho, que saudosa lembrança. Lá no Boqueirão dos Cunhas tem um açude, cara, que fica entre serras. Cara, uma coisa maravilhosa. A gente pedalava lá, chegava, botava as coisas assim de lado, e a bicicleta, e tomava um banho. Tinha um cara, tinha um cará que eles vendiam antes da pandemia, R$30, um cara desse tamanho com uma bandeja de baião de 2. Rapaz, o cara chegava lá, não queria mais voltar não, então vamos ficar por aqui mesmo. É muito bonito. E o povo muito hospitaleiro, você pede água, o povo vai buscar, pergunta se quer gelo para botar na garrafinha. Cara, o nosso povo é maravilhoso. O nosso povo, eu digo assim, e principalmente o povo do interior. Tem uma mercearia lá no Muquem, que a gente, quando para lá também, a gente pega paçoquita e tal, rapaz, muito gente boa, trata a gente super bem. Ali pertinho do Bar dos Cornos, no Natucunduba, tem um rapaz que trata a gente no comércio. E é uma coisa que está sumindo também da Caucaia, a questão das mercearias, né? Eu lembro que ali na Caucaia, no centro mesmo, tinha o Pacoti, tinha o Miranda, que faleceu, né? Aí tinha o Caçuleta, né? Que é mais um botiquinzinho, mas rola muita conversa, conversa de botiquinho, a galera, né, que está lá na boemia há muito tempo. E tem no Capão o Nambuco, né? A bodega do finado Nambuco, que agora está sendo administrada ali pelo genro dele. Enfim, mas é uma coisa que está sumindo. Você vê que essa cultura da mercearia, da bodega... e tem também ali
o pai do Tarciano, o seu Tarcísio. Não sei se você conhece. Ali. Conheço. Na descida do viaduto. Da descida do viaduto. Gente boa demais, rapaz, conversador. Você chega lá, o pessoal. Mas é uma carinha de botequim, mas é aquele botequim que é hospitaleiro, que faz ali o tira-gosto na hora e que todo mundo conversa. E que são coisas impressionantes que muitas vezes a gente fica dizendo assim, poxa, esse povo ele tem que ser resgatado a sua memória, né? E eu vejo que há muito desleixo com esse cenário de turismo lá da Serra, da Lagoa, e também com o povo que existe nessas regiões e que estão tocando a vida, o barco, né? E sem nenhuma conexão com o poder público, né? Eu vejo que há um distanciamento, sabe, e às vezes é triste isso aí. Poder público, eu vou te dizer uma coisa, ele tem muita responsabilidade, muita mesmo. E essa responsabilidade de dar esse suporte para não só os comerciantes, mas o suporte, por exemplo, turismo religioso, que você está falando da Santa Edviges, talvez, não sei a colocação, mas a Santa Edviges é uma das maiores estátuas do Brasil. Uma das maiores estátuas do Brasil. E é uma iniciativa, eu acho que privada, né? Eu acho que é lá eu acho que é do Hernani Viana. É privado. É do Hernani Viana lá. Uma das maiores estátuas do Brasil. Pra gente não ter um turismo religioso complexo, forte, né? né? Forte. Não. Tem. Existe o turismo dia 16, a Santa Edviges, né? Inclusive mas não tem aquela... O povo podia até, assim, já pensando no futuro, podia até interligar, né? Nas festas de agosto, uma questão religiosa ali entre as duas pontas, né? As duas pontas. Ligar uma coisa a outra, ter uma programação aqui e lá. Programações religiosas. A gente é deficitário demais, cara. Tipo, agora falando, mudando um pouco de assunto, porque a gente está falando também dos déficits da política aqui de Caucaia, né? Atualmente tem agora uma nova reestruturação ali na entrada do Novo Metrópole. Não sei se você tá ciente, Keltinho, lá, tipo, já estão desfazendo o que fizeram por conta de falta de planejamento. Aí já colocaram um sinal agora, tipo, já pararam a obra do sinal antes de não concluíram o que começaram de novo, assim, tipo, sabe, mudando um pouco de assunto, mas trazendo um pouco para o déficit político que a gente tem em Caucaia, que, tipo, a gente não consegue enxergar assim a organização, né, partindo dele, tipo, a gente tem a parte da cultura, tipo, agora a parte da infraestrutura, tem esse problema que o Ferreira falou com relação a esse esgoto que fica há não sei quantos anos, porque tipo, é um problema de muitos anos. Eu acho que eu tenho mais de 30 anos de Nova Metrópole e é um problema de sempre existiu. Tipo, assim, como é que tu enxerga esse ponto, assim, como dessa falha política? Por que a gente sempre tem essa tu até já falou, né, que tipo um encerra a continuidade do outro, nunca dá continuidade no outro. Você acha que isso mas no caso do Metrópole é um caso específico. Você quer que eu diga a verdade? Diga. O Metrópole de todos os bairros, ele é tido por alguns... Quem analisa os números da política sabe que o Metrópole sempre, a maioria das vezes, é sempre oposição à gestão. A gestão. E isso também acontece em Caucaia, os bairros, tá entendendo, que são mais oposicionistas. Metrópole, por ter um nível... O cidadão do Metrópole comum tem um nível intelectual, intelectual por e conta econômico, né? E econômico, por conta dessa ligação com Fortaleza, tá certo? Dessa ligação entre o bairro do Metrópole e Fortaleza, né? E o Metrópole está ali o quê? 50 anos, 45 anos, né? 35 Quem é o representante 86, hoje, vereador? 36 anos, que é a minha idade, né? 40 anos. Olha, se o Metrópole está ali há 36 anos e a turma que veio do Metrópole para fazer o nosso... Eu acho que Metrópole, Jurema e Araturia é como se fosse uma cidade à parte, né? Meu amigo, o Parque Potier, eu estou lhe dizendo, a turma do Metrópole pensa totalmente diferente do Araturi, são bairros vizinhos. São bairros vizinhos. Verdade. Os bairros são vizinhos. O balão do Metrópole ali está separando. Passa ali pelo bar do Sena, quando eu vou ali até o Assis, do Araturi, até o Assis, na São Vicente de Paula, certo?
A turma pensa de um jeito ali. Esse... Quando você cai pra dentro da Avenida A, quando você cai do pouso do Tetel, hoje é o mercantil, né? Hoje é o mercantil lá. Cai do pouso do Tetel e sai andando até as esfirras do Amigão e vai subindo até o Chapeiro lá em cima, na Rua do Contorno. Chapeiro. E se você... Chapeiro, podíamos nos mandar um sanduíchezinho aqui, né? Opa, tô dentro. Quando você sai andando por ali, pela Rua do Contorno, até o Chapeiro, do Amigão pro Chapeiro, lá no Metrópole, você conhece, né? Demais. Pronto, quando tu sai andando dali, do Metrópole. Ou então tu vai tomar um porre lá na Avenida A, no De Buenas. Ainda tem o De Buenas? Fechou. Fechou, De Quando Buenas. tu vai tomar um pena. porre ali e tal, com aquela comidinha mexicana, aquele negocinho apimentado. Pronto, tu chega ali, tô tomando um porre ali. Pô, vou lá no Sena, no Araturi, Hugão. É diferente, cara. Que eu tinha... É totalmente diferente. O camarada do Araturi, ele pensa a política de um jeito. O camarada do Metrópole pensa do outro. Agora, pasmem vocês. A distância deles, quem separa o Metrópole do Araturi são aqueles 4 bacurim que ficam no lixo, depois do balão. Ou eu tô mentindo? É tão diferente que ele foi pauta de um comediante que diz assim, um comediante veio fazer show em Fortaleza, né? Aí resolveu fazer, dizer, tipo, eu vou ser prefeito. Aí foi dizendo as cidades. Eu vi, é o Léo Lins. O Léo Lins foi. Aí quando chegou na Calcaia, ele disse assim, eu vou ser prefeito de Calcaia, menos pro Nova Metrópole, porque pensa que é Fortaleza. Rapaz, tipo, só você ter um nível do povo. O cara estudou a fundo, viu? Agora, pegando esse gancho aí, que eu tinha uma coisa que eu não recebi isso de muito bom grado, sabe? É a questão do vereador ser considerado do bairro e não da cidade. Esse é o problema que está acontecendo justamente na falta de tutela de programas de médio prazo para o crescimento cultural calcaense. O crescimento econômico calcaense, esse é o problema. Os vereadores continuam com a mesma visão errônea, ou errônea não, vou refazer. Mesma visão que hoje está antiquada, de serem mini-prefeitos. Como se eles tivessem um bairro adotado e eles fossem os prefeitinhos daqueles bairros. E fazem favor. Essa visão está totalmente ultrapassada, está antiquada para a política, principalmente para a política calcaense. Isso faz com que nem o vereador cumpra a sua função e nem consiga ser o prefeitinho do bairro. O que tem que acontecer em Calcaia é que os vereadores retornem o mais rápido possível, deixem de ser a Câmara, deixar de ser uma espécie de secretaria do Poder Executivo e comece a agir com independência, e que o Poder Executivo supra todos os rincões calcaenses, todos os locais, dividindo o poder administrativo com regionais, como é feito nas grandes cidades, em regionais. Não precisa nem ser esse nome, mas conseguir dividir. Aí deixa os vereadores fazendo a parte deles lá, na parte de fiscalização e na parte de legislar. Tem muitas leis que eles precisam, pelo menos, copiar dos outros municípios. Há quem diga que o secretário tem mais poder do que um vereador, né? Hoje tem, e eles aceitam essa desmoralização. Hoje, na Calcaia, tem secretário que não recebe vereador, e o vereador acata a desmoralização. Na Câmara, já aconteceu da Câmara convocar secretário para ir prestar esclarecimento na Câmara e o secretário dizer lá de dentro da sala dele que não ia. Isso aconteceu já. Não só nessa gestão, como em outras passadas. E eles aceitam, eles acatam isso. Então, cada um tem que ser tratado do jeito que acha que merece. Se eles acham que são menos do que secretários, que são cargos comissionados, né? Que lhe convém, né? E reza uma cartilha, né? E se distancia do povo, porque assim, a gente estava falando, a crítica não é sobre os forasteiros existirem, né? Eu acho que em qualquer cidade do mundo existe isso. E na Calcaia eles tinham que existir mesmo. A Calcaia tem, pelo menos, tem muita gente que veio de fora para construir a cidade. Sim. Esse termo até forasteiro está sendo usado de forma pejorativa, né? Pejorativa. Como se fosse a pessoa que nasce fora. Não é a pessoa que nasce fora do município de Calcaia. É a pessoa que vem para cá, se ganha, se beneficia da Calcaia e não deixa nada em troca. Ou deixa muito pouco do que tomou. O rapaz recebe o salário da cidade e no mínimo deveria cortar o cabelo na barbearia, né? Na sua? Pode barbear. Tá compreendendo? Sim. O que é inadmissível o camarada vem para cá, faz esse não produz absolutamente
nada relevante dentro de algumas secretarias, porque realmente não estou falando só desse governo, vários outros governos também, tem secretários que entram mudo, saem calado e não fazem nada de relevante. E realmente não come um cozido no Brito, lá no Irmão, dentro do mercado, ou não come um pãozinho com carne moída na Jane, não tem coragem de comprar um pacote de feijão do Alexandre e do feijão. Se eles não fazem isso nesses comércios, que é no centro da Calcaia, quiçá no Poço Verde. Aí é que está o problema. O problema calcaiense está no comportamental. Está no comportamental. Não é porque o cara nasceu, onde é que o cara nasceu. Eu quero saber onde é que ninguém nasceu. Eu quero saber o que é que está produzindo para o meu município e quais as ideias do cara. Quais as ideias? A menina, a Ivana, veio e fez uma festa maravilhosa, a festa junina. Com segurança. Teve segurança. Com Nota ideias 10, inovadoras. nota 10. Nota 10, tudo organizado. Para chegar na 7 de agosto, eles desconfigurarem a festa. Mas E aí eu vou... Pode falar. Um prefeito que vem para sua cidade e volta dela para a cidade que ele é prefeito. De helicóptero, ele não dá para ele sentir tipo, as coisas que... Quem foi que veio de helicóptero para cá, para Calcaia? Eu conversando com o vizinho dele, diz assim, o nosso prefeito aqui, ele desce aí de helicóptero e vai embora de helicóptero. Eu nunca vi ele encostando aqui de carro, eu sou vizinho dele, eu estou falando que eu sou vizinho dele. Isso acontece, o antigo prefeito mora no Eusébio. No Alphaville, né? No Alphaville. Ele mora no Eusébio. O antigo prefeito da cidade, que não era calcaense também, pintou o mercado de verde e laranja. Não, aquela desconfiguração. E ainda pegou o nome de Joaci Sampaio Pontes, talvez um dos maiores prefeitos da história do meu município. E quem conhece a história do comício das lamparinas, sabe? E quem acompanhou a caravana que vinha da Cigana sabe o que é que eu estou falando. Um dos maiores prefeitos da história do município. O camarada, além de pintar o mercado, que foi briga histórica política calcaense, palco de briga entre a turma do Dr. Danilo e a turma do Domingão em 1982, e é por conta muito do mercado que o Domingão veio para a cadeira em 82, de prefeito, um palco de briga histórica. Simplesmente uma turma que mora numa turma que não tem... Eu não vou nem falar para não ofender. Não tem identidade. Eu não vou falar para não ofender, que tem um pessoal lá que é gente boa, alguns. Não vou falar para não ofender. Mas que eu tinha uma turma dessa pegar e querer rebatizar o mercado da Calcaia com a história gigantesca que o mercado, não só o da Calcaia como o da Malvina, tem de mercado do povo. Pera, velho, tem a dó. Pinta de verde e laranja, ainda quer rebatizar de mercado do povo. Tem a dó. Tem a dó. Aí o camarada diz, porra, que o Tito tá esquentado. Eu não sou esquentado. Eu particularmente gosto muito dessa turma que o pessoal tá chamando de... Do Naumi, do Vitor Valim, eu particularmente gosto. Mas alguns erros crassos não podem ser, como é que se diz? Aplaudidos como eu já vi. Não só os forasteiros que defendem lá os seus carguinhos estão aplaudindo, mas os calcaenses defendendo algumas atitudes erradas que realmente vão de encontro à nossa história e à nossa tradição. Não dá, Ferreira. Mas isso que eu tinha alimentado também por muitos calcaenses, né? Porque são eles que de certa forma, eu acho que algum calcaense soprou no ouvido do gestor, sabe? Para fazer isso. Vamos chamar do povo, porque o povo vai se apropriar, não sei o que e tal. E aí a gente entra num esquema, num lance, que é aquela desvalorização pela identidade, né? Eu acho que qualquer cidade do interior que se preze tem uma identidade. Você conhece a entrada, tem o nome da cidade na entrada. Tiraram as letrinhas. Né? Tiraram as letrinhas, como você sempre falou. Eu fui, por exemplo, para Viçosa do Ceará, eu vi que o patrimônio cultural histórico é preservado. Né? É uma coisa que Calcaia perdeu vai perdendo aos poucos seus prédios históricos, né? A gente não tem prédio histórico, a desconfiguração da festa de agosto, a desconfiguração dos patrimônios públicos, dos nomes das personalidades que se tornaram pessoas importantes em algum momento da história. E aí um povo sem história, um povo sem memória, um povo sem educação, sem lazer e cultura e esporte, o que acontece? Fica um povo à mercê de tudo que é ruim, né? Então, assim,
Eu acho que hoje o ponto falho, e eu queria ouvir tua opinião sobre isso, se dá nesse tripé. Aliás, 4 pilares, né? Educação, cultura, esporte e lazer. E aí a gente tem uma juventude, toda uma juventude que é lançada, o cara tá na rua. Não tem uma aula de violão, de música, de nada. Não tem um esporte para poder... Não tem espaço adequado para se apresentar. Não tem um ginásio na Caucaia com as dimensões oficiais. E aí você joga toda essa juventude que na nossa cidade já foi estudo, inclusive da Comissão de Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa, onde Caucaia foi apontado como um dos maiores redutos de morte de adolescentes. Uma cidade que não cuida dos seus jovens, da sua juventude. O que se espera de uma cidade assim? E detalhe, não tem programa para isso. Um programa, realmente uma política pública eficiente para isso. Eles deveriam ter. Aqui na Caucaia já teve, e os caucaenses fizeram. No tempo do CSU, que eles depredaram também, Centro Social Urbano, que eles agora estão chamando de CRAS. Eles estão chamando de alguma coisa... Agora é a garagem, né? A garagem da... Lá. Sim, é o quê? Eles estão depositando veículos lá, num grande espaço de congregação da juventude, que era ali um CSU, um dos grandes espaços de congregação da juventude, era unificado com o campo do Londrina. Eu fui aluno do CSU, fui aluno de capoeira. Tinha capoeira, tinha música, tinha basquete, tinha futsal, tinha tudo ali dentro. E a prefeitura, com esse dirigismo, trazendo a juventude justamente para essas práticas artísticas e esportivas. Simplesmente acabaram com isso e ficou por isso mesmo. E hoje, com toda a internet, com todo estudo, Hugo, com tudo, na Caucaia não se consegue ter um programa, uma política pública eficiente para contemplar todos os nossos jovens. Isso é o quê? É preguiça política, ou isso aí é porque nós estamos colados na capital e os problemas, as coisas são como são? Isso é culpa de toda a política, toda a política caucaense. Em outras cidades acontece isso. Aí o reflexo disso vem como? Vem na violência, na depredação. Grande parte da nossa violência vem dessa onda de falta de controle, essas coisas nacionais que estão acontecendo, certo? Então, mas muito também por conta da falta de esporte de políticas públicas nossas, que nós estamos falhando municipalmente, tá certo? As iniciativas que há na Caucaia hoje, eu acredito que são muito mais particulares, iniciativas que, por exemplo, lá no Itambé tem o Tchala, né? Que mantém uma escolinha de futebol há muito tempo, né? Evandro Maracujá, o Fabão. Isso. Essa turma ainda tem o Helder, tem essas escolas. E aí fica a ideia, né, para a prefeitura, para as pessoas daqui de direito. Rapaz, busque essas pessoas, treine elas, qualifique elas e dê um subsídio. Né? Por que não? Porque, por exemplo, pegar o Paulinho, que tem uma escola de goleiros lá no Capuã. Uma escola de goleiros, Paulinho foi goleiro, um excelente goleiro. Tem uma escolinha de goleiros. Por que a prefeitura não chega esse cara, dá um suporte, chama, por exemplo, o Manuel Tobias aqui, ou um antigo goleiro Maisena, manda dar uma palestra, manda dar um treinamento, uma qualificação e dá um subsídio para o cara sobreviver e manter aquele negócio, né? E a prefeitura subsidiando tudo isso, apoiando. Se não houver uma parceria entre espaços públicos, né, e esses fortalecimentos desse povo, a gente vai colher frutos muito amargos, né? Muito danosos para a nossa sociedade. E aí eu acho que também entra a questão, por exemplo, da própria religião, né? Nós temos uma sociedade caucaense que tem uma religião forte. A igreja, seja ela católica, evangélica, ela realiza um trabalho social. Todas são muito fortes em Caucaia. Realiza um trabalho Candomblé também é muito forte em Caucaia. Muito forte. E realiza um trabalho social belíssimo, né? De manter os jovens, porque você vê hoje, eu acho. A Universal também tem um trabalho social belíssimo. Com todo o aparato que existe hoje na tecnologia e mídias atrativas, eu acho que hoje a gente tem esses mecanismos de coibição, né? De prevenção, vamos dizer assim, da própria violência em si. Se tivesse assim, se o jovem de Caucaia, né, conseguisse enxergar as possibilidades, né? Tipo, que nem já foi citado aqui, que nem tinha cursos lá no CSU, capoeira, karatê, etc. Se eles conseguissem ter esses polos, esses locais, onde tirasse um pouco dele, de tudo que ele vê que pode levar ele para um caminho totalmente contrário do que a gente pensa,
seria bem melhor, assim, tanto para a geração nova como para a geração futura, né? Que eles são a geração futura, né? Então, tipo, isso é de crucial importância, né? Uma política pública voltada para isso. Você pega o Metrópole, que é um dos maiores bairros da Calcaia, tem 35 mil pessoas, ó, juntando com Arianópolis. Eu acho que sozinho já tem. Isso. Sozinho já tem isso. Sozinho já tem isso. Você pega ali o Metrópole, 35 mil pessoas, tá certo? A maioria daquele conjunto, eles pensam de uma forma. Você veja a política do Metrópole como é um reflexo da política calcaense como um todo. Veja a fragmentação do Metrópole, dele não conseguir colocar um vereador dentro da Câmara, mesmo tendo um bairro com 35 mil pessoas. Ah, isso leva uma pergunta. O senhor está compreendendo como é complexa a nossa política? E eu fico horas e horas pensando e boto no papel e pego um número e vai, não, mas traz para cá, lá no Metrópole, antes do Micauê, deixa eu ver, vamos olhar aqui. Eu saio pesquisando, votação por votação, e tudo tentando achar uma conexão, tentando achar o real motivo de alguns bairros muito populosos não ter representatividade na Câmara. Por outro lado, tem a politização do Metrópole não permite que o Metrópole seja dominado com um vereador daquele bairro. Ele nunca vai conseguir ser tipo um mini prefeito do bairro todo, tá entendendo? Dos 35 mil votos. Porque como o pensamento é heterogêneo lá, e as pessoas, cada qual tem suas visões políticas e filosóficas lá dentro, tá entendendo? Muito evoluídas e muito estabelecidas, principalmente por causa do poder aquisitivo do povo do Metrópole ser acima da média calcaense, bem acima da média calcaense, o povo do Metrópole, é muito difícil uma dominação acontecer naquele bairro, uma dominação política, que é o que a antiga política prega. Antiga política não, só tem uma. Que a política prega, tá entendendo? Dessa dominação política é muito mais difícil dominar dentro do Metrópole, vencer uma eleição com um apoio muito forte dentro do Metrópole do que vencer no outro bairro que tem um poder aquisitivo mais baixo, onde o poder do dinheiro faz a diferença. Que é o Tinho Novo Metrópole tem outro problema com relação à política falando, que uma boa parte, eu não consigo mensurar, mas é alta, um percentual muito grande de voto do Metrópole é de Fortaleza. Tinha uma cabo eleitoral lá muito, muito boa. Ela conseguiu eleger vereador de Fortaleza dentro do Nova Metrópole, com uma votação que a gente até se assustou na época. Disse, poxa, esse voto tudo aqui. E ela não conseguiu eleger nenhum vereador na Calcaia. Por conta que lá, a parte que ela está fazendo, que tem identidade com Fortaleza, ele já sabe como é que funciona a política lá. Tá entendendo? Só que a parte de cá, do Metrópole, que tem identidade com a Calcaia, como é que pensa um cidadão? Com a minha idade, que é a idade do bairro, que mora lá. Tá entendeu? Eu acho que é mais velho o Metrópole, uma coisinha. É 36 anos que você está dizendo que o Metrópole é de 86. 85, 86. 85, 86. Pensava que era mais velho. O que é que acontece? Esse camarada que está lá com 35 anos, que tem identidade com a Calcaia, que você concorda comigo, que de 35 mil pessoas lá, 40 mil pessoas lá, vamos dizer que 20 tem identidade com Fortaleza, tá entendendo? Tem um título em Fortaleza que não é isso tudo, mas tem mais identidade com Fortaleza. Isso aí realmente não tem como saber o que é que eles fazem. Mas e as 20 mil pessoas que tem a identidade com a Calcaia, que nasceram ali? Porque quem tem a minha idade nasceu ali, cresceu ali no Metrópole, ali, tá entendendo? Viu o Gogó da Ema, bebeu no Gogó da Ema, no Pouso do Tetel, viu Cabral, tá entendendo? Comeu agora ali pra dentro, indo pro bicho, é o Jair Massa, o Vanberto, o Vanburger de madrugada, ia comer sanduíche lá, a pizza do Matos. Em volta do Campo do Poeirão. Em volta do Campo do Poeirão, aí sai, aí compra uma carne no Boi e Companhia, e sai subindo, vai direto, vai na Miraíma, come um baião com frango. Essa turma que tá lá, ela tem uma identidade com a Calcaia, ela tem que ser escutada. Eu não consigo escutar a voz do camarada. Eu queria conhecer um camarada que tem essa identidade com a Calcaia, que tem mais ou menos 35, 33 anos, para eu poder conversar com ele. Porque definitivamente não é o Adriano Neguinho que representa o povo do Metrópole, né? Tá entendendo? Ele é vereador,
A maioria dos votos dele vem do Metrópole, mas realmente ele não passa muito, não passa nem perto de representar o cidadão médio do Metrópole. Ainda tem outro bairro tão populoso quanto, que no Calcaia tem essas configurações. Por exemplo, tem Tabapuá, Tabapuazinho. Aí o Tabapuá não se considera Calcaia. Aí o Tabapuazinho já é... Uma parte do Tabapuá, vou repetir, uma parte do Tabapuá tem essa mesma coisa do Principalmente do o pessoal Metrópole. que mora nos condomínios da Previcom. Certo, uma parte. O pessoal que mora no bairro mesmo se considera de Isso, Calcaia. aí tem outra parte. E como é que eles pensam a política? Como é que eles devem estar pensando ter um ginásio lá? Que eu tive a honra de ver a inauguração lá no Casuzão, né? do tempo do Domingão. Tive a honra de ver a reforma também no tempo do... O Casuzão tinha quadrilha, festival de quadrilha, teve uma Isso, época não, áurea. isso. Eu tive a honra de ter participado disso tudo. E logo, um dia eu já fui jogador de futebol de salão. Como é que pensa esse bairro a respeito do ginásio? Como é que pensa esse bairro a respeito, por exemplo, eu sentei ali no espetinho do Gordão, para comer ali no Tabapuá, sentei ali no espetinho do Gordão para comer, tomar cerveja. Como é que pensa o cidadão comum do Tabapuá? O camarada que está lá, que eles também têm esse mesmo, o poder aquisitivo maior do que a média calcaense, o Tabapuá e o Metrópole. O que é que eles estão pensando realmente? O que é que a administração pública realmente poderia fazer? Alguém tem que escutar os camaradas de lá. Tem que escutar os camaradas de lá. Para saber realmente o que é que o bairro está precisando. Ali a principal questão, quando eu morei lá, era o desprezo, de fato é verdade, com as praças. Acho que o Tabapuá é um dos bairros que tem mais praça. E boas, viu? A Praça do Gás lá, o pessoal faz uma caminhada, o pessoal tinha que dar uma ajeitada ali. A praça aquele que tem aquele campo ali na entrada, mano. Tem o Seu Correia ali, que é a Praça do Seu Correia, que é em frente ao comércio dele. E aqui tem a pastelaria. E tem uma outra praça do lado também, que é a praça... Vixe, agora eu não me lembro, mas lá tem umas 4 praças. E a principal questão era essa. E tem ali o campo, né? E tem a quadra, né? Ou seja, tudo equipamentos que estão basicamente abandonados, né? Depredados e enfim. Se não for uma iniciativa popular de alguém de manter uma escolinha, não há nenhum tipo de incentivo público. Eu não me interessa quem mora na Calcaia e quer ser de Fortaleza, não. O que me interessa é justamente os calcaenses que estão dentro desses bairros e não conseguem ter representatividade. Eu queria escutá-los e eu não sei aonde é que a gente consegue escutar o que é que o cidadão do Metrópole, tá entendendo? Tá pensando sobre a política. Porque realmente tem uma parte que vota em Fortaleza, pensa como Fortaleza. E os que pensam como Calcaia estão com aquele esgoto lá aberto faz 20 e tantos anos. Aquele esgoto lá caindo Ali na principal, ali, perto do... Como é o nome daquela avenida? Como é a principal? É o Contorno Leste, né? Contorno Leste. Contorno Leste. E aí o Metrópole tem o Metrópole e o Metropolitano, né? Que é o nome bonito que deram pro Picuí, né? Ai, deram o nome lindo agora, olha, o conjunto metropolitano e tal. Pode ser uma visão só minha, mas respondendo aí a pergunta que você fez, como é que pensa o povo do Metrópole, né? Com relação a eleger os seus representantes. Você citou um nome, eu não tenho nada contra. Até gosto dele como pessoa. Eu gosto também, meu amigo, gente boa. O Adriano. O Adriano Neguin. Eu vejo o voto do Adriano Neguin como um voto de protesto. Por quê? Porque o Adriano Neguin fazia? Ele entrava dentro de uma poça de lama, com a cadeira, sentava dentro da poça de lama, com cartaz criticando a prefeitura do Naumi. Porque o Naumi, quando era deputado, chegou lá nesse trecho lá, que só veio ser resolvido agora na gestão atual, né? E ele falava sobre aquele... E quando ele foi o gestor, ele nada fez para poder... Então, Adriano Neguin... diz ali as alças do Metrópole. Isso. As alças do Metrópole. O restante não resolveu nada, não. Quem resolveu foi o Vitor Valinho. Só que ele não... Aí, então, ele ganhou muito voto de gente querendo protestar. Tipo, pô, já que é para mim jogar meu voto... Tudinho vai dar, eu vou votar no... Então, ele teve uma votação muito... foi representativa. Tipo, o cara que não gastou nenhum dinheiro, tal, tirar 1.400 votos, que foi o caso dele. Foi muito voto. Entendeu? Tipo, teve uma votação bem expressiva, né? É difícil tirar 1.400 votos. Mas eu enxergo, isso é a minha visão, que isso foi
um voto de protesto, porque eu particularmente não votaria no cara que entrou dentro de uma poça de lama com cartaz para protestar contra uma prefeitura. Eu acho que eu prefiro pessoas que falam sobre proposta, o que é que eles O Metrópole tem alguma associação? O Goulart tem? já teve várias, mas elas só iniciam em época política e finalizam assim que passa, então não existe Associação, cabo É, eleitoral, né? Eu acho que em Calcaia hoje, lá no Metrópole, tem um projeto belíssimo, né, que está sendo liderado lá por uma galerinha lá, que estão lá. Eles estão vivendo como se fosse assim, meio que a parte de tudo, mas estão fazendo um trabalho social, que é o pessoal da Aldeia Hip Hop. Rapaz, isso... É uma associação lá, tem... Onde é? No Metrópole, isso aí? Fica por trás uma pracinha, aquela pracinha que tem... Meu Deus do céu, como é o nome? Aquela por trás do Marquinho do Camarão? Ali é pra cima da Mariazinha, né? Isso, que é perto do terminal, é aquela? O Colégio Dom Luiz Loscheider, por trás, aqui, onde tem um campo. Ali é a associação de toda a vida, né? Tipo, toda vida que tem uma... Pronto, aí hoje alguém funciona tenta- a Aldeia Hip Hop, os caras fazem lá um trabalho, né? Eles, inclusive, têm um podcast também, mas eles fazem lá um trabalho de hip hop, de encontros, mensagens, de dança e tem um trabalho também com as crianças lá, ligado a eles. Eu acho que é o único que... Pode ser que tenham outros, né? Então, vocês podem, se alguém conhece, pode comentar aqui, né? Botar aí na descrição, nos comentários que a gente informa. Mas, assim, a meu ver, o povo está muito distante. É essa questão que você falou, Keltinho, que existe o calcaiense que mora em Calcaia, que a gente não considera calcaiense por fato que o cara não tem identidade, não. Ele simplesmente mora, né? E Ele tem... só vem pra cá pra dormir. O forasteiro... Esse é o verdadeiro. O forasteiro dorme aqui, gasta dinheiro fora, tudo é fora, só vem pra cá pra dormir e vai. Eu vou dar... E é inclusive a cidade chamada cidade dormitório durante muitos anos. Muito né? tempo chamaram a Calcaia desse apelido que eu acho horroroso. Eu acho também. Vou dar uma visão do morador do Novo Metrópole de muitos anos, né? Com relação a esse êxodo, né? Essa saída que a gente tem. Tipo, a gente tenta encontrar coisas em Calcaia que não tem. Tipo, então, tem um médico, um especialista. A gente tenta encontrar em Calcaia, não tem. Acaba gerando esse êxodo. E por que não tem? Porque não existe nenhum incentivo por parte dos políticos, não existe nenhuma representatividade que gere algo nesse quesito, que mantém o povo de Calcaia querendo ficar em Calcaia, buscando por suas coisas em Calcaia. Isso é uma visão minha, mas eu acho que é bem compartilhado com outros pares, outras pessoas que eu conheço lá. Eu concordo com você. Eu concordo com você demais, Hugo. Eu acho que a Calcaia precisa realmente de projeto para unificar essa Calcaia. Por isso que eu gosto tanto dessa ideia do Vitor Valim aí. Do Vitor Valim não, da administração municipal. Do Bora de Graça, do ônibus de graça. Se ela fosse implementada, como ela está sendo implementada, e atendesse todos os rincões calcaenses, e depois disso nós tivéssemos uma integração municipal e cultural, nós tivéssemos uma pessoa que realmente tivesse uma visão, ou pelo menos copiasse o que acontece em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Lá em São Paulo, eu tive lá para jogar baralho, chego lá em São Paulo, eles fecham a Coronel Corrêa deles, a Edson da Mota Corrêa deles, que é a Avenida Paulista, e vem o povo da cidade todinha, de todos os bairros, para ficar andando ali naquele corredor da Avenida Paulista. Aí tem banda na calçada, tem as coisas. Isso acontece lá em São Paulo, na Coronel Corrêa deles. No Rio de Janeiro, tive a honra também de estar lá no Rio de Janeiro para jogar. O que é que acontece? No Rio de Janeiro, eles fecham a Coronel Corrêa deles dia de domingo, vem todo mundo jogar futebol e ficar andando na Avenida Atlântica. Tá certo? Eles fazem a integração municipal dessa forma num dia de domingo, e nós, dia de domingo. O que é que a Calcaia tem para num dia de domingo o cidadão comum do Sítio Novo sair lá do Sítio Novo, trazer sua criançada para justamente unificar com o cidadão comum do Metrópole, que vão vir ao centro da cidade pelo mesmo motivo? Por que não isso? Por que não esse projeto nessa linha? Nesse sentido, copiando as melhores práticas nacionais, que isso acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro, e eu já fui lá ver. Acontece, eles fecham a Coronel Corrêa deles. Em São Paulo é a Avenida Paulista, né? É, a Coronel Corrêa deles. E no Rio é a Atlântica, que é da praia. Coronel Corrêa. A principal. Eles fecham.
E a gente poderia... E a gente não tá conseguindo fechar Edson da Moto Correia nem pra festa da padroeira. E é um equipamento tão belíssimo em Calcaia. Quem tá certo, né? Quem tá certo? Vocês estão certos demais, quem tá errado sou eu. E aí Calcaia tem um equipamento tão belíssimo que é ali a Praça do Anfiteatro, que deveria ter quiosques, as pessoas frequentando, E o mais impressionante, a doutora Irvana, secretária, já mostrou que sabe fazer. Ela já mostrou Tem competência. que tem competência, parece que ela é mais viajada. Olha, se eu fui uma vez num canto, uma vez no outro, que eu não sou muito de viajar, não tenho Parece que a condição. formação dela é em turismo, Ela deve conhecer muito disso Sim. do que eu estou falando, copiar o que está acontecendo em São Paulo e no Rio, Avenida Paulista, Atlântico, fazer uma parceria comercial com o banco. Lá era o banco tal que dava uma bicicleta para a negada ficar andando. Lá no Rio é aqueles bichos assim, patinete, né? O pessoal sai andando ali. Realmente, a doutora Ivana, eu acho que tem competência para fazer isso. Com certeza, com certeza. Falta às vezes só, eu não sei se é vontade, entrave ou o que Política. O que falta é política. O que tá faltando é política. Olha, Ferreira, você Mas não tu não dá... acha que o nosso calcaense, o calcaense povo, agora eu vou falar do povo. Bora lá, povo. Tu acha que o povo não é muito, eu não sei dizer se é omisso, passivo, ou se os dois juntos, ou se não tá nem aí pra nada. O povo tá preocupado em pagar um gás de R$130 ganhando R$1.200, tendo uma mulher, um aluguel e 2 filhos pra criar. Aí ele vai estar preocupado mesmo que o Vitor Valim rompeu uma tradição de 260 anos. Tu acha isso mesmo? Tu acha que o povo é omisso? Não é omisso. O problema é que os problemas são outros. Aí entra numa questão que eu queria... Isso aí é uma condução que tem que ser da classe política. O povo não vai saber disso. Eu acho que o povo nem assim, ele não tem Instagram para ficar me olhando aqui, assistindo o que é que eu tô falando. O que eu tô falando aqui, tá entendendo? É da classe política. É um grupo seleto de pessoas estão vindo, né? É localizado. É muita gente, mas é localizado. Calcaia tem mais de 500 mil de habitantes. Eu falo para quantas pessoas? Para 50 mil? Tá entendendo? Quantas pessoas realmente me conhecem? Falar, tá entendendo? Aí eu queria pegar esse dado. Calcaia tem o quê? Tem 430 mil habitantes, não é isso? Passa disso. É porque o censo que foi feito já faz muitos anos, né? Mas vamos pegar 500 mil, né? Para um número. Bota aí, meio Quantos milhão. eleitores Calcaia tem hoje? Hoje tem 240. 240 mil. Certo. O número do vereador mais votado? Da história ou de agora? Não. O vereador mais votado da Calcaia tira quantos votos? Dessa última eleição? Qualquer uma. Você tem um número? 4 mil? 7 mil? O mais votado da história tirou 6 mil e bolinha, 6 mil e pouquinho. 6 mil. Aí você pega o mais votado 6 mil, a média fica em torno de 3 mil, não é isso? Tem vereador que entra com menos de 1.000. Isso. Se você botar na ponta do lápis, você daria aí 50 mil. Cadê os outros? Como assim? Daria o quê? 50 mil? Porque se você bota na ponta do lápis aí uma conta de padaria, você junta todos os votos dos vereadores, daria 70 mil, vamos pensar assim? Todos... Não, mas tem o suplente, pô. Tem muita gente. Pois é, aí entra numa questão que assim, há alguns anos atrás, um vereador, né, que não vem ao caso, mas é um caso verídico, ele, no bairro que eu morava, ele chegou e disse assim, eu vou financiar a sua campanha, um vereador de cadeira. Vou financiar a sua campanha, Caltinho. Exemplo, né? Como assim vou financiar a sua campanha? Porque, tipo assim, no bairro existiam várias pessoas que... Uma pessoa, se o bairro todo decidisse votar por uma pessoa, conseguia eleger. Né? Que é o bairro do Capuã, por exemplo. Aquela que é a região do Capuã. Então, ele conseguiria eleger uma cadeira para lá, se todo mundo se unisse. E aí pega a mesma história. A política, o jogo político faz com que o que está sentado na cadeira, ele... começa a financiar cada um, pulveriza-se os votos e aí não consegue ameaçar ele. Porque como é que pode? Eu que sou vereador vou te bancar? Justamente. Então, assim, eu tenho uma ideia para acabar com isso. Isso acontece tanto na esfera municipal, como, por exemplo, na esfera estadual, que é o próximo assunto que eu queria entrar. Porque que Calcaia não consegue eleger um candidato da terra. Como assim? Candidato a prefeito? A deputado estadual. Por conta de estratégia política. Estratégia política dos governantes. Essa estratégia política de não eleger nenhum calcaense a deputado estadual começou com o Dr. Washington. O Dr. Washington, na cadeira, grande pensador, tudo.
realmente começou a pulverizar os votos da cidade, não apoiou um candidato único calcaense. Se bem que não começou com ele. Vocês querem que eu conte a história toda? Eu vou contar. Começou no tempo do Domingão, no ano 2000. Ele, para enfrentar o Zé Gerardo e a Inês, que ele tinha acabado de derrotar no ano 2000, certo? Para a campanha de deputado, lá vinha Zé Gerardo e Inês. E ele tinha que enfrentar os dois. Eles optaram, eu não sei ainda quem foi capaz de cometer essa gafe lá. Aliás, quem participou daquele, lá no primeiro escalão do Domingão, alguém me fala. Eles lançaram contra o Zé Gerardo e contra a Inês em 2002, os concorrentes diretos para 2004, eles conseguiram lançar o Bismarck Maia, o Raimundo Gomes de Matos e o Adair Barreto. Me corrijam se eu estiver mentindo. Eles introduziram aqui essa cultura de lançar candidato forasteiro contra candidato calcaense. Aí o Zé Gerardo e a Inês ganham a eleição, logicamente, em cima dos forasteiros, e a base fica totalmente debilitada por conta desses 3 candidatos forasteiros que lançaram, que culminou culminou no Domingão renunciando em 2003. Tá entendendo? Para tentar fazer uma manobra política beneficiando o irmão, e não deu certo. E tem também a questão da fidelidade partidária, né? Que muitos vereadores estão ligados a determinados partidos que lançam os candidatos e que buscam apoio dessa base aliada. Eles utilizam essa questão aí de fidelidade partidária para justificar muitos votos que são injustificáveis. Eles eu entendo, mas assim, o posicionamento do gestor maior, acho que fica meio a desejar, né? Não posiciona, mas fica... Eu acho que o posicionamento do Vitor Valim com relação a isso, eu acho que é o posicionamento mais adequado para ter um crescimento no município de Calcaia mais rápido. Por quê? Porque ele é prefeito da Calcaia. Se ele se alinhar com o governo do estado, logicamente algumas obras estruturais que o governo do estado, do Ceará, que tem muita bala, que arrecada pra caramba, tem muita bala, consegue fazer. E se você for contra politicamente o governo do estado, isso daí não acontece. Então, um alinhamento entre o prefeito da Calcaia e o governador do estado, eu acho muito salutar para o progresso do meu município. Vou lhe dar um exemplo. Quantos anos nós estamos esperando essas obras do Espigão ali no Icaraí? Há quantos anos eu não vi uma faixa de areia no Icaraí, pelo amor de Deus? O mar estava chegando no Santa Isabel. O Icaraí estava morto, né, mano? O mar estava chegando no Santa Isabel. Estava destruindo tudo. Eu, garotão, que saía lá do Líder e saía descendo pelo Camoa, voltava, rodeava, ia lá para a avenida, ver os pega. E tudo. O mar tava pegando tudo. Tu chegou a frequentar o Cabana? O Cabana, não, Cabana não, né? Só de domingo, de tarde. A tua idade ainda não é... Não, mas eu ia, pô, com 15, 14 anos lá no Cabana, né? Porque era lotado de domingo ali. A gente ia de bicicleta pra ali, avenida. Ó. Teve os grandes carnavais com o Renato Black. Sim. Tá entendendo? Aí o Líder... O painel de controle era cadeira cativa lá. Isso. E o Camoa, né? Do reggae e tal, aquela turma ali, frequentei tudo ali. Acho que era Camoa, Cabana e Barraca do João. Eram as 3 mais proeminentes ali. E agradeço, viu, o pessoal que me deixou eu dormir lá pelo Esplanada, a turma lá, que deixou eu dormir lá pelo Santa Isabel. Muito obrigado a todo mundo, que senão não tinha essa memória para contar aqui de Icaraí. Então, Guetinho, aí o Icaraí ele passou por um tempo meio que de abandono, né? De desvalorização. Eu lembro que os apartamentos caíram de preço, porque o avanço do mar tava... todo mundo apostava que o mar ia passar por cima e ia derrubar tudo. Agora eu tô vendo como é que vai se comportar o mar com esses espigões, para vendo se ele dá recuado. Quando eu vi algumas faixas de areia surgindo... Já tem a faixa de areia, já. Isso, sem surgindo. Eu fiquei muito feliz já. Passei por lá, lotado, o calcaense lá brincando de bola, criançada, o caba sentado assim com a sapupara assim do lado, com um saco de já cajá. Tem um pessoal que leva um banquinho, começa a vender água de coco, espetinho. É isso que eu quero. Rapaz, isso é maravilhoso. É isso que eu quero. Aí tu cria uma identidade. Aquela criança que tá indo pra lá, pra aquele bicho, vai ser a criança que eu fui quando cheguei na barraca lá do Boi Totó, o peixe frito, né? Do Cristal, não sei. Tá entendendo? Criança ainda. Quando eu ia na barraca do Maduro, do Flávio, tá entendendo? Do Henrique, ali no Icaraí Velho, quando eu ia no clube pra andar... Não, é porque eu andava naquele clube ali do Icaraí Clube, na praça antiga do... Ipacaraí Clube, né? Isso, que tinha o escorregador lá, que só tinha lá o escorregador.
Tem uma coisa que marca a criançada que tá ali Tempos na beira do áureos. espigão. Eu me lembro que na época do Icaraí, eu acho que todo mundo queria ter uma casa de praia lá. Quem era rico queria ter uma casa de praia lá no Icaraí, porque era, vamos dizer assim, a beira-mar de Caucaia. O Icaraí, pra falar a verdade, ele tem a melhor localização de todas as praias no estado do Ceará, pra falar a verdade. O Icaraí. O Icaraí é muito próximo da capital. E nós temos praias belíssimas. Pouca gente fala, mas ali aí Parana, Pacheco ali. Leblon é a praia mais bonita de todas as praias do estado do Ceará, é o Leblon. Que é o encontro da Barra do Ceará com o encontro do Rio com o mar. Ali é o canto mais bonito. Lá no Rio de Janeiro, vai comprar um apartamento na Barra da Tijuca, é a cor mais cara do mundo. Se tu chegar aqui na Barra do Leblon, que é o canto mais bonito do Ceará, a Barra do Leblon, que é a nossa Barra do Leblon, chega lá é desvalorizado, não sei porquê. É o canto mais bonito do mundo ali. Muito banho ali, viu? É muito bom. É muito banho ali. Tomou muito banho lá? E diz que é uma das praias melhores pra pegar onda no Icaraí, né? Muito boa. Aí tu vem de lá pra cá, tu pega o Boichoco, tu pega Iparana, com a mais linda. Boichoco, Iparana, pega Pacheco, pega Tabuba. O Tabuba Caraí. também tem aquela ponte ali também, que tem uma enseada ali muito bonita. Não, né? ali é lindo demais, pô. Ali perto daqueles apartamentos ali onde mora o Doutor Show. Ainda fizeram um barzinho agora, todo estilizado. Mas o bom mesmo é comprar uma sapupara e beber embaixo da ponte. Você compra lá na Barraca Redonda, bem frango. Eu não sei se tá vendendo frango ainda na Barraca Redonda. Compra lá, pega, traga uma sapuparazinha com um saquinho de cajá e fica embaixo da ponte na sombra. Burrinho de cana que não tem Não mais, se esqueça de limpar tudo e ir embora, deixa tudo limpo. Keltinho, acho que nós estamos chegando ao nosso final, né? Agradecer nossos patrocinadores, o pessoal que está acreditando no nosso projeto. A gente tem a Caveira Barbada juntamente com a Jelly Roll, que são produtos muito top para barbearia. A gente usa na nossa bancada, produto de excelente qualidade, produto para o cabelo, para barba. A gente tem os meninos aqui da Take Studio, né? Take 3 Studio, que estão acreditando no nosso projeto, que a gente agradece também de coração. Muito obrigado a vocês. A gente tem o pessoal da Cumbuco Imóveis, né? O meu amigo Vladiano, que é cliente da barbearia. A gente vai assistir o jogo junto do Fortaleza. Infelizmente, gente, infelizmente para os torcedores do Ceará, né? E felizmente para os torcedores do Fortaleza, eu vou com ele e é muito bom. Temos o Nunes e Siqueira advogado, meu amigo Edmário, virá aqui também. Advogado, muito competente, morador de Caucaia, lá do meu bairro, Jardim do Amor, e que viaja por todo canto. Eu quero conversar com ele sobre viagens, sobre como é que ele faz o planejamento. Então esse é o Pode Barbear. Então, para concluir, eu queria que você dissesse assim para nós, quem são os 5 caucaienses aí que você admira, se você pode contar isso aí. E 5 caucaienses que você não admira, eu não diria, mas que você acha que poderia contribuir mais com a nossa cidade. Eu não posso deixar de citar aqui meu pai. Não posso deixar de citar meu pai. Eu acho que meu pai foi um dos grandes caucaienses que eu vi. Muito sério, sabe? Inteligente, Meu religioso. Um leitor, sabe? Um cara que lia muito, muito inteligente, meu pai. Era um homem inteligente. Aí, os outros caucaienses que eu admiro vários, sabe? Vários e vários. Mas eu vou pular essa pergunta só porque eu acho que essa caucaiensidade que existia no meu pai, se tiver em todos os outros caucaienses, eu acho que esse é realmente o melhor sentimento que alguém pode ter mesmo, na cidade. E com relação aos que erram, uma leitura também que meu pai me ensinou a ler, que foi a Bíblia, tem um sábio rabino, que dizia que a gente tem que perdoar. Alguém chegou e perguntou para ele, sábio, rabino, tem que perdoar o irmão quantas vezes? 7 vezes? Ele disse 7 vezes 70. Aos que erram, aos que nos ofendem, aos que julgam a gente, pensam que a gente é de um jeito, a gente sendo de outro, eu só tenho que dizer que eu sigo os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu vou perdoar quantas vezes for necessário, até que todo mundo possa, unido, ver e contribuir para o crescimento do meu município de Caucaia. Muito obrigado ao Pode Barbear, muito obrigado, Hugo, e muito obrigado a você, Ferreira, pela essa oportunidade de eu estar aqui. E muito obrigado pelo Scott. Tá ótimo.
Que bom, Keltinho. Eu fico feliz aí pela tua presença. A todos que nós falamos aqui, isso é o Conversas de Barbearia. Tudo que conversa na barbearia fica na barbearia. Estamos eternizando esse momento e dizendo que aqueles a quem nós mencionamos, falamos o nome ou de alguma forma interagimos com vocês, fica aqui a nossa reflexão, que sirva de reflexão, que sirva de, pegando as palavras aí do Keltinho relacionadas a Jesus Cristo, 70 vezes 7, perdão. Então eu espero que vocês reflitam sobre as ações, aqueles que estão, de certa forma, para um grupo de pessoas errando ou acertando, que reflitam e que pensem que Caucaia é uma cidade belíssima, maravilhosa, que acolhe a todos, que tem um povo maravilhoso. Se você for comer uma panelada no Coquinho, você come a panelada e é bem recebido. Se você for lá no Alex, lá na nossa Santos Dumont da Caucaia, né? Lá do Hugão aí. Você vai conseguir receber também muito prestígio. E esse é o nosso povo, essa é a nossa identidade. Eu fico feliz por fazer parte dessa comunidade, desse povo. E fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. E não esqueça esse nome, viu? Pode Barbear. Pode barbear. Pode barbear, tamo junto, valeu. Valeu.